Esdras. Capítulo 1. E no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se consumasse a palavra de Jeová da boca de Jeremias, Jeová despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que fez passar uma proclamação através de todo o seu domínio real e também por escrito, dizendo: Assim disse Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra, e ele mesmo me comissionou para lhe construir uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós for de todo o seu povo, mostre seu Deus estar com ele. Portanto, suba ele a Jerusalém, que está em Judá, e reconstrua a casa de Jeová, o Deus de Israel. Ele é o verdadeiro Deus, que havia em Jerusalém. Quanto a todo aquele que restou de todos os lugares onde reside como forasteiro, auxiliem-no os homens do seu lugar com prata, e com ouro, e com bens, e com animais domésticos, junto com a oferta voluntária para a casa do verdadeiro Deus que havia em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças dos pais de Judá e de Benjamim, bem como os sacerdotes e os levitas, sim, todo aquele cujo espírito o verdadeiro Deus tinha despertado, para subir e reconstruir a casa de Jeová que havia em Jerusalém. Quanto a todos em volta deles, fortaleceram-lhes as mãos com utensílios de prata, com ouro, com bens, e com animais domésticos, e com coisas seletas, além de tudo que se oferecia voluntariamente. Também o próprio rei Ciro trouxe para fora os utensílios da casa de Jeová, os quais Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e então posto na casa do seu Deus. E Ciro, rei da Pérsia, passou a trazê-los para fora sob o controle de Mitredate, o tesoureiro, e a enumerá-los para Sesbazar, o maioral de Judá. Ora, estes foram os seus números: 30 vasos de ouro em forma de cestos, 1000 vasos de prata em forma de cestos, 29 vasos sobressalentes, 30 tigelinhas de ouro, 410 tigelinhas secundárias de prata, outros 1000 utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata eram 5.400. Sesbazar levou tudo para cima com a subida do povo exilado de Babilônia a Jerusalém. Capítulo 2. E os seguintes foram os filhos do distrito jurisdicional que subiram do cativeiro do povo exilado que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado ao exílio em Babilônia e que mais tarde retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um à sua própria cidade, os que chegaram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum, Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123.
Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas. Os filhos de Jesua e de Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, todos juntos 139. Os netineus. Os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Ami. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão foram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. E eles não se mostraram capazes de informar qual a casa de seus pais e sua origem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou esposa das filhas de Barzilai, o Gileadita, e veio a ser chamado pelo seu nome. Estes foram os que procuraram o seu registro para estabelecer publicamente a sua genealogia e não se acharam, de modo que ficaram excluídos do sacerdócio como polutos. Por conseguinte, o Tirsata disse-lhes que não podiam comer das coisas santíssimas até que um sacerdote se pusesse de pé com Urim e Tumim. A congregação inteira, como um só grupo, foi de 42.360, além dos seus escravos e das suas escravas, que foram 7.337. E tinham 200 cantores e cantoras. Seus cavalos foram 736, seus mulos 245, seus camelos 435, seus jumentos 6.720. E certos dos cabeças das casas paternas, chegando à casa de Jeová, que estava em Jerusalém, fizeram ofertas voluntárias à casa do verdadeiro Deus para fazê-la ficar de pé no seu próprio lugar. De acordo com o seu poder,
deram ouro para os suprimentos da obra, 61.000 dracmas, e prata, 5.000 minas, e 100 vestes compridas de sacerdotes. E os sacerdotes, e os levitas, e alguns do povo, e os cantores, e os porteiros, e os netineus passaram a morar nas suas cidades, e todo Israel nas suas cidades. Capítulo 3. Ao chegar o 7º mês, os filhos de Israel estavam nas suas cidades, e o povo começou a ajuntar-se como um só homem em Jerusalém. E Jesua, filho de Jeozadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, passaram a levantar-se e a construir o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele sacrifícios queimados, segundo o que está escrito na lei de Moisés, o homem do verdadeiro Deus. Assim estabeleceram firmemente o altar no seu próprio local, porque lhes sobreveio horror por causa dos povos das terras, e começaram a oferecer nele sacrifícios queimados a Jeová, os sacrifícios queimados da manhã e da noitinha. Celebraram então a festividade das barracas, de acordo com o que está escrito, junto com os sacrifícios queimados de dia em dia, no número correspondente à regra do que era devido cada dia. E depois houve a constante oferta queimada, e a para as luas novas e para todas as épocas festivas, santificadas de Jeová, e por todo aquele que oferecia de bom grado uma oferta voluntária a Jeová. A partir do 1º dia do 7º mês, principiaram a oferecer sacrifícios queimados a Jeová, quando ainda não se havia lançado o alicerce do próprio templo de Jeová. E passaram a dar dinheiro aos talhadores e aos artífices, e comestíveis, e bebida, e azeite aos sidônios e aos tírios, para que trouxessem madeiras de cedro do Líbano ao mar em Jope, de acordo com a permissão concedida a eles por Ciro, rei da Pérsia. E no 2º ano da sua chegada à casa do verdadeiro Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, e os restantes dos seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, bem como todos os que do cativeiro tinham chegado a Jerusalém, deram início. E então colocaram nas posições os levitas da idade de 20 anos para cima, a fim de que atuassem como supervisores da obra da casa de Jeová. Por conseguinte, Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, puseram-se de pé como um só grupo para atuar como supervisores dos que faziam a obra na casa do verdadeiro Deus. Também os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram o alicerce do templo de Jeová, então os sacerdotes, em vestimenta oficial, com as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, puseram-se de pé para louvar a Jeová segundo a orientação de Davi, rei de Israel. E começaram a responder, louvando e agradecendo a Jeová, porque ele é bom, pois a sua benevolência para com Israel é por tempo indefinido. Quanto a todo o povo, eles deram um alto grito em louvor a Jeová por causa do lançamento do alicerce da casa de Jeová. E muitos dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cabeças das casas paternas, os idosos que tinham visto a casa anterior, estavam chorando com alta voz por ocasião do lançamento do alicerce desta casa diante dos seus olhos, ao passo que muitos outros elevavam a voz num grito de alegria. Portanto, o povo não distinguia o som do grito de alegria do som do choro do povo, pois o povo dava um grande grito e o som dele se ouvia a grande distância. Capítulo 4. Quando os adversários de Judá e de Benjamim ouviram que os filhos do exílio estavam construindo um templo a Jeová, o Deus de Israel, aproximaram-se imediatamente de Zorobabel e dos cabeças das casas paternas e disseram-lhes: Deixai-nos construir convosco, pois assim como vós, buscamos o vosso Deus e a ele oferecemos sacrifícios desde os dias de Esaradom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. No entanto, Zorobabel e Jesua,
e os restantes dos cabeças das casas paternas de Israel disseram-lhes: Não tendes nada que ver conosco na construção de uma casa ao nosso Deus, pois nós mesmos, juntos, construiremos para Jeová, o Deus de Israel, assim como nos mandou o rei Ciro, rei da Pérsia. Em vista disso, o povo da terra enfraquecia continuamente as mãos do povo de Judá e o desalentava com respeito à construção, e contratava conselheiros contra eles para frustrar seu conselho em todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. E no reinado de Assuero, no início do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Também nos dias de Artaxerxes, Bislão, Mitredate, Tabeel e o resto dos seus confrades escreveram a Artaxerxes, rei da Pérsia, e o conteúdo da carta estava escrito em caracteres aramaicos e traduzido ao idioma aramaico. Reum, o principal funcionário do governo, e Sinsai, o escrevente, escreveram uma carta contra Jerusalém a Artaxerxes, o rei, conforme segue. Então Reum, o principal funcionário do governo, e Sinsai, o escrevente, e o resto dos seus confrades, os juízes e os governadores menores de além do rio, os secretários, o povo de Ereque, os babilônios, os habitantes de Susa, isto é, os elamitas, e o resto das nações que o grande e ilustre Azenapar levara ao exílio e estabelecera nas cidades de Samaria, e o resto de além do rio. E agora, esta é uma cópia da carta que eles enviaram a respeito disso. A Artaxerxes, o rei, teus servos, os homens de além do rio. E agora, seja do conhecimento do rei que os judeus que de ti subiram para cá, nós, chegaram a Jerusalém. Estão construindo a cidade rebelde e má e passam a terminar os muros e a reparar os alicerces. Agora, seja do conhecimento do rei que, se esta cidade for reconstruída e seus muros terminados, eles não darão nem imposto, nem tributo, nem pedágio, e isto causará prejuízo aos tesouros dos reis. Agora, visto que deveras comemos o sal do palácio e não é próprio vermos o desnudamento do rei, por esta razão mandamos dar conhecimento disso ao rei, para que se faça uma investigação no livro dos registros de teus antecessores. Então acharás no livro dos registros e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e que causa perdas aos reis e aos distritos jurisdicionais, e que dentro dela havia os que promoviam revolta desde os dias da antiguidade. Por esta razão foi devastada esta cidade. Damos a conhecer ao rei que, se a cidade for reconstruída e seus muros terminados, certamente tampouco terás quinhão além do rio. O rei enviou uma comunicação a Reum, o principal funcionário do governo, e a Sinsai, o escrevente, e ao resto dos seus confrades que moravam em Samaria e ao resto além do rio. Cumprimentos. E agora, o documento oficial que nos enviastes foi lido claramente diante de mim. De modo que dei uma ordem, e investigou-se e achou-se que aquela cidade, desde os dias da antiguidade, tem sido uma que se levanta contra os reis e uma em que se promoveram rebelião e revolta. E mostrava-se haver reis fortes sobre Jerusalém e que governavam tudo além do rio, e dava-se-lhes imposto, tributo e pedágio. Agora, dai ordem para que estes varões vigorosos parem, a fim de que não se reconstrua aquela cidade até que eu dê a ordem. Portanto, cuidai de que não haja negligência na atuação neste respeito, para que não aumente o dano para o prejuízo dos reis. Então, depois de se ter lido a cópia do documento oficial de Artaxerxes, o rei, perante Reum e Sinsai, o escrevente, e seus confrades, eles foram apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e os fizeram parar pela força das armas. Foi então que parou a obra na casa de Deus, que estava em Jerusalém, e continuou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5. E Ageu, o profeta, e Zacarias, neto de Ido, o profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles.
Foi então que se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, e principiaram a reconstruir a casa de Deus que estava em Jerusalém. E com eles estavam os profetas de Deus para auxiliá-los. Naquele tempo chegaram a eles Tatenai, governador de além do rio, e Setar-Bozenai e seus confrades, e o seguinte é o que lhes disseram: Quem vos deu ordem para construir esta casa e terminar esta estrutura de vigas? Então lhes disseram o seguinte: Quais são os nomes dos varões vigorosos que constroem este edifício? E o olho de seu Deus mostrou estar sobre os anciãos dos judeus, e não os fizeram parar até que o relatório pudesse chegar a Dario, e então se enviasse de volta um documento oficial a este respeito. Aqui está uma cópia da carta que Tatenai, governador de além do rio, e Setar-Bozenai e seus confrades, os governadores menores que havia além do rio, enviaram a Dario, o rei. Enviaram-lhe a comunicação, e a escrita nela foi da seguinte maneira: A Dario, o rei, toda a paz. Torne-se do conhecimento do rei que fomos ao distrito jurisdicional de Judá, a casa do grande Deus, e ela está sendo construída com pedras roladas ao lugar, e colocam-se madeiras nas paredes. E esta obra está sendo feita ansiosamente e faz progresso nas suas mãos. Fizemos então perguntas a estes anciãos. Isto é o que lhes dissemos: Quem vos deu ordem para construir esta casa e terminar esta estrutura de vigas? E também lhes perguntamos pelos seus nomes, para te deixar saber, a fim de que pudéssemos escrever os nomes dos varões vigorosos que estão à sua cabeça. E esta é a palavra que nos replicaram, dizendo: Somos os servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo a casa que se construíra muitos anos antes, construída e terminada por um grande rei de Israel. No entanto, visto que os nossos pais irritaram o Deus dos céus, ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, e ele demoliu esta casa e levou o povo ao exílio em Babilônia. Não obstante, no primeiro ano de Ciro, rei de Babilônia, Ciro o rei deu ordem para que se reconstruísse esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha retirado do templo que havia em Jerusalém e levado ao templo de Babilônia. A este Ciro, o rei, retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a Sesbazar, nome daquele a quem fez governador, e disse-lhe: Toma estes vasos, vai, deposita-os no templo que há em Jerusalém, e reconstrua-se a casa de Deus no seu lugar. Então, chegando este Sesbazar, lançou os alicerces da casa de Deus, que está em Jerusalém. E desde então até agora está sendo reconstruída, mas não foi completada. E agora, se parecer bem ao rei, faça-se uma investigação na casa dos tesouros do rei, que está lá em Babilônia, para ver se é assim, que foi dada uma ordem por Ciro, o rei, para que se reconstruísse esta casa de Deus em Jerusalém. E envie-nos o rei a decisão a respeito disso. Capítulo 6. Foi então que Dario deu ordem, e fizeram uma investigação na casa dos registros dos tesouros depositados lá em Babilônia, e em Ecbátana, na fortificação que havia no distrito jurisdicional da Média, foi achado um rolo, e nele estava escrito um memorando do seguinte teor: No primeiro ano de Ciro, o rei, Ciro, o rei, deu ordem concernente à casa de Deus em Jerusalém. Reconstrua-se a casa como lugar onde se devem oferecer sacrifícios, e fixem-se os seus alicerces, sendo sua altura de 60 côvados, sua largura 60 côvados, com 3 camadas de pedras roladas ao lugar e uma camada de madeiramento. E seja a despesa paga pela casa do rei. E devolvam-se também os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor retirou do templo que havia em Jerusalém e levou a Babilônia, para que cheguem ao templo que está em Jerusalém, no seu lugar, e sejam depositados na casa de Deus. Agora, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus confrades,
os governadores menores que estão além do rio, mantende-vos afastados de lá. Deixai em paz a obra daquela casa de Deus. O governador dos judeus e os anciãos dos judeus vão reconstruir aquela casa de Deus no seu lugar. E por mim foi dada uma ordem quanto ao que vós fareis para com estes anciãos dos judeus, para a reconstrução daquela casa de Deus. E da tesouraria real do imposto de além do rio se pagará prontamente a despesa a estes varões vigorosos, sem interrupção. E o que for preciso, novilhos bem como carneiros e cordeiros para as ofertas queimadas ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, conforme disserem os sacerdotes que estão em Jerusalém, sejam-lhes dados continuamente de dia em dia, sem falta, a fim de que apresentem continuamente oferendas apaziguadoras ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. E por mim foi dada uma ordem que, quando alguém violar este decreto, se arranque da sua casa um madeiro e ele seja pregado nele, e sua casa se tornará por esta causa uma latrina pública. E que o Deus que fez seu nome residir ali, derrube a qualquer rei e povo que estender sua mão para cometer uma violação e para destruir aquela casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dou deveras a ordem, seja executada prontamente. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus confrades, fizeram prontamente assim como Dario, o rei, mandara dizer. E os anciãos dos judeus construíam e faziam progressos sob a pronunciação profética de Ageu, o profeta, e de Zacarias, neto de Ido, e a construíram e acabaram devido à ordem do Deus de Israel e devido à ordem de Ciro, e de Dario, e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E completaram esta casa ao 3º dia do mês lunar de Adar, isto é, no 6º ano do reinado de Dario, o rei. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, bem como o resto dos anteriores exilados, celebraram com regozijo a inauguração desta casa de Deus. E presentearam para a inauguração desta casa de Deus 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como oferta pelo pecado para todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. E designaram os sacerdotes nas suas classes e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus que há em Jerusalém, de acordo com a prescrição do livro de Moisés. E os anteriores exilados passaram a celebrar a Páscoa no 14º dia do 1º mês. Visto que os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como um só grupo, todos eles estavam limpos, e por isso abateram a vítima pascual para todos os anteriores exilados, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Então os filhos de Israel que haviam retornado do exílio comeram, bem como todo aquele que, unindo-se a eles, se havia separado da impureza das nações do país para buscar a Jeová, o Deus de Israel. E continuaram a celebrar com alegria a festividade dos pães não fermentados por 7 dias, pois Jeová os fizera alegrar-se e tinha voltado o coração do rei da Assíria para eles, a fim de fortalecer as suas mãos na obra da casa do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. E depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote principal. O dito Esdras subiu de Babilônia. Ele era copista destro da lei de Moisés, dada por Jeová, o Deus de Israel, de modo que o rei lhe concedeu tudo o que solicitou, segundo a mão de Jeová, seu Deus, sobre ele. Por conseguinte, alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes,
e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus subiram a Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, o rei. Finalmente, ele chegou a Jerusalém no 5º mês, isto é, no 7º ano do rei. Pois, no 1º dia do 1º mês, ele mesmo determinou a subida desde Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de seu Deus sobre ele. Pois o próprio Esdras tinha preparado seu coração para consultar a lei de Jeová e para praticá-la, e para ensinar regulamento e justiça em Israel. E esta é uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o copista das palavras dos mandamentos de Jeová e dos seus regulamentos para com Israel. Artaxerxes, rei de reis, a Esdras, o sacerdote, copista da lei do Deus dos céus, aperfeiçoe-se a paz. E agora, dei ordem para que todo aquele que no meu domínio real for do povo de Israel, e seus sacerdotes e levitas, que estiver disposto a ir contigo a Jerusalém, deve ir, considerando que de diante do rei e dos seus 7 conselheiros se enviou uma ordem para investigar a respeito de Judá e de Jerusalém na lei de teu Deus, que há na tua mão, e para levar a prata e o ouro, que o rei e os seus conselheiros deram voluntariamente ao Deus de Israel, cuja residência está em Jerusalém, com toda a prata e o ouro que achares em todo o distrito jurisdicional de Babilônia, junto com a dádiva do povo e dos sacerdotes que deram voluntariamente à casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Por conseguinte, comprarás prontamente com este dinheiro touros, carneiros, cordeiros e suas ofertas de cereais e suas ofertas de bebida, e os apresentarás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. E o que a ti e aos teus irmãos parecer bom fazer com o resto da prata e do ouro, segundo a vontade de vosso Deus, isso fareis. E os vasos que te são dados para o serviço da casa de teu Deus, entrega integralmente perante Deus em Jerusalém. E o resto das necessidades da casa de teu Deus, que te cabe dar, darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, Artaxerxes, o rei, foi dada ordem a todos os tesoureiros de além do rio, para que se faça prontamente tudo o que Esdras, o sacerdote, copista da lei do Deus dos céus, pedir de vós, até 100 talentos de prata, e 100 coros de trigo, e 100 batos de vinho, e 100 batos de azeite, e sal sem limite. Faça-se com zelo tudo o que for segundo a ordem do Deus dos céus para a casa do Deus dos céus, para que não venha a haver fúria contra o domínio real do rei e contra os seus filhos. E a vós se faz saber que, com respeito a qualquer dos sacerdotes e dos levitas, dos músicos, dos porteiros, dos netineus e dos trabalhadores desta casa de Deus, não se permite que se lhes imponha imposto, tributo ou pedágio. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que há na tua mão, designa magistrados e juízes, para que julguem continuamente todo o povo que está além do rio, sim, todos os que conhecem as leis de teu Deus, e a todo aquele que não as conhecer, vós instruireis. E quanto a todo aquele que não se tornar praticante da lei de teu Deus e da lei do rei, execute-se nele prontamente o julgamento, quer para a morte, quer para o desterro, quer para uma multa de dinheiro, quer para o encarceramento. Bendito seja Jeová, o Deus de nossos antepassados, que pôs tais coisas no coração do rei para embelezar a casa de Jeová que está em Jerusalém. E para comigo ele usou de benevolência perante o rei e seus conselheiros, e referente a todos os príncipes poderosos do rei. E eu, da minha parte, fortaleci-me de acordo com a mão de Jeová, meu Deus, sobre mim, e passei a reunir de Israel os cabeças, para que subissem comigo. Capítulo 8. Ora, estes foram os cabeças das suas casas paternas e o registro genealógico dos que subiram comigo de Babilônia durante o reinado de Artaxerxes, o rei.
Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele havia uma lista de 150 machos. Dos filhos de Paate-Moabe, Elieoenai, filho de Zeraías, e com ele 200 machos. Dos filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e com ele 300 machos. E dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatã, e com ele 50 machos. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 machos. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 machos. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 machos. E dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 machos. E dos filhos de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 machos. E dos filhos de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e com ele 110 machos. E dos filhos de Adonicão, os que foram os últimos, e seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 machos. E dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 machos. E passei a reuni-los junto ao rio que chega a Ava, e ali ficamos acampados por 3 dias, para que eu pudesse inspecionar o povo e os sacerdotes, mas não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Por conseguinte, mandei chamar a Eliezer, Ariel, Semaías e Eunatã, e Jaribe e Eunatã, e Natã, e Zacarias, e Mesulão, os cabeças, e Joiaribe e Eunatã, instrutores. Dei-lhes então ordem referente a Ido, o cabeça na localidade de Casifia, e pus na sua boca as palavras que deviam falar a Ido e a seus irmãos, os netineus, na localidade de Casifia, a fim de que nos trouxessem ministros para a casa de nosso Deus. Portanto, segundo a boa mão de nosso Deus sobre nós, trouxeram-nos um homem de discrição dos filhos de Mali, neto de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, e seus filhos e seus irmãos, 18. E Asabias e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, seus irmãos e seus filhos, 20. E dos netineus, que Davi e os príncipes deram para o serviço dos levitas, 220 netineus, todos eles tendo sido designados por nomes. Então proclamei um jejum ali junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante de nosso Deus, a fim de procurarmos dele o caminho direito para nós, e para os nossos pequeninos, e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei uma força militar e cavaleiros para nos ajudar contra o inimigo no caminho, porque tínhamos dito ao rei: a mão de nosso Deus está sobre todos os que o procuram para o bem, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e fizemos uma solicitação a nosso Deus concernente a isso, de modo que ele se deixou suplicar por nós. Então separei dentre os chefes dos sacerdotes 12, a saber, Serebias, Asabias, e com eles 10 de seus irmãos. E passei a pesar-lhes a prata e o ouro e os utensílios, a contribuição para a casa de nosso Deus, contribuída pelo rei e por seus conselheiros, e seus príncipes, e todos os israelitas que se podiam achar. Assim pesei-lhe na mão 650 talentos de prata, e 100 utensílios de prata valendo 2 talentos, e ouro 100 talentos, e 20 tigelinhas de ouro valendo 1000 daricos, e 2 utensílios de cobre bom, de brilho vermelho, tão desejável como ouro. Eu lhes disse então: vós sois algo santo para Jeová, e os utensílios são algo santo, e a prata e o ouro são uma oferta voluntária a Jeová, o Deus de vossos antepassados. Ficai alerta e vigiai até os terdes pesado diante dos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nos refeitórios da casa de Jeová. E os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, e do ouro, e dos utensílios,
a fim de os levar a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Por fim partimos do rio Ahava no 12º dia do 1º mês, a fim de ir para Jerusalém, e a própria mão de nosso Deus mostrou estar sobre nós, de modo que ele nos livrou da palma da mão do inimigo e da emboscada no caminho. Chegamos, pois, a Jerusalém e moramos ali por 3 dias. E no 4º dia passamos a pesar a prata, e o ouro, e os utensílios, na casa de nosso Deus, na mão de Meremote, filho de Urijá, o sacerdote, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, os levitas, por número e por peso para tudo, anotando-se depois todo o peso naquele tempo. Os que saíram do cativeiro, os anteriores exilados, apresentaram eles mesmos sacrifícios queimados ao Deus de Israel, 12 novilhos para todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, 12 bodes como oferta pelo pecado, tudo como oferta queimada a Jeová. Então entregamos as leis do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de além do rio, e eles auxiliaram o povo e a casa do verdadeiro Deus. Capítulo 9. E assim que se acabou com estas coisas, aproximaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, não se separaram dos povos das terras no que se refere às suas coisas detestáveis, a saber, dos cananeus, dos hititas, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois aceitaram algumas das suas filhas para si e para os seus filhos, e eles, a descendência santa, ficaram misturados com os povos das terras, e a mão dos príncipes e dos delegados governantes mostrou estar na dianteira nesta infidelidade. Ora, assim que ouvi estas coisas, rasguei a minha veste e a minha túnica sem mangas, e comecei a arrancar alguns cabelos da minha cabeça e da minha barba, e fiquei sentado aturdido. Ajuntaram-se também a mim todos os que tremiam por causa das palavras do Deus de Israel contra a infidelidade do povo exilado, enquanto eu estava sentado aturdido até a oferta de cereais da noitinha. E por ocasião da oferta de cereais da noitinha, pus-me de pé da minha humilhação, estando rasgadas a minha veste e a minha túnica sem mangas, e passei a dobrar os joelhos e a estender as palmas das minhas mãos a Jeová, meu Deus. E prossegui dizendo: Ó meu Deus, sinto-me deveras envergonhado e embaraçado de levantar a minha face a ti, ó meu Deus, porque os nossos próprios erros se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa ficou grande, sim, até os céus. Desde os dias de nossos antepassados até o dia de hoje, temos tido grande culpa, e por causa dos nossos erros, nós, nossos reis, nossos sacerdotes, fomos entregues à mão dos reis das terras com a espada, com o cativeiro e com o saque, e com vergonha na face, assim como no dia de hoje. E agora, por um pequeno instante, veio o favor da parte de Jeová, nosso Deus, deixando restar para nós os que escapam e dando-nos um tarugo no seu lugar santo, para fazer os nossos olhos brilhar, ó nosso Deus, e para dar-nos um pouco de reanimação na nossa servidão. Pois somos servos, e na nossa servidão, nosso Deus não nos abandonou, mas usou de benevolência para conosco perante os reis da Pérsia para nos reanimar, a fim de erguer a casa de nosso Deus e restaurar os seus lugares desolados, e para nos dar um muro de pedras em Judá e em Jerusalém. E agora, que diremos depois disso, ó nosso Deus? Pois abandonamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: A terra em que entrais para tomar posse dela é uma terra impura por causa da impureza dos povos das terras, por causa das suas coisas detestáveis com que a encheram de uma ponta a outra com a sua impureza. E agora, não deis as vossas filhas aos seus filhos, nem aceiteis as suas filhas para vossos filhos. E não deveis trabalhar para a sua paz,
nem para sua prosperidade por tempo indefinido, para ficardes fortes e certamente comerdes do bom da terra, e deveras tomardes posse dela para os vossos filhos por tempo indefinido. E depois de tudo que veio sobre nós, por nossos atos maus e nossa grande culpa, porque tu mesmo, ó nosso Deus, subestimaste o nosso erro e deste-nos os que escaparam, tais como estes, devemos novamente estar violando teus mandamentos e formando alianças matrimoniais com os povos destas coisas detestáveis? Não te irarás ao extremo conosco, de modo que não haverá quem remaneça e quem escape? Ó Jeová, Deus de Israel, tu és justo, porque fomos deixados remanescer como povo escapado, como no dia de hoje. Eis que estamos diante de ti em nossa culpa, pois é impossível ficar de pé diante de ti por causa disso. Capítulo 10. Ora, assim que Esdras tinha orado e feito confissão, enquanto chorava e jazia prostrado diante da casa do verdadeiro Deus, reuniram-se a ele os de Israel, uma congregação muito grande, homens e mulheres e crianças, porque o povo havia chorado muito. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós é que agimos de modo infiel contra o nosso Deus, de modo que demos morada a esposas estrangeiras dos povos da terra. Todavia, há agora uma esperança para Israel neste respeito. E agora, concluamos um pacto com o nosso Deus, para despedirmos todas as esposas e os que delas nasceram, segundo o conselho de Jeová e dos que tremem diante do mandamento de nosso Deus, para que se proceda segundo a lei. Levanta-te, porque o assunto cabe a ti, e nós estamos contigo. Sê forte e age. Então se levantou Esdras e fez os chefes dos sacerdotes, os levitas, e todo o povo fazer um juramento, de proceder segundo esta palavra. Por conseguinte, fizeram o juramento. Esdras levantou-se então de diante da casa do verdadeiro Deus e foi ao refeitório de Jeoanã, filho de Eliasibe. Embora fosse para lá, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava a infidelidade do povo exilado. Fizeram então passar uma proclamação através de Judá e de Jerusalém, para que todos os anteriores exilados se reunissem em Jerusalém. E todo aquele que não chegasse no prazo de 3 dias, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam interditos e ele mesmo seria separado da congregação do povo exilado. De modo que todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém em 3 dias, isto é, no 9º mês, no 20º dia do mês, e todo o povo ficou sentado na praça da casa do verdadeiro Deus, tiritando por causa do assunto e por causa das chuvadas. Por fim se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós mesmos agistes de modo infiel, visto que destes morada a esposas estrangeiras, de modo a acrescentar a culpa de Israel. E agora, fazei confissão a Jeová, o Deus de vossos antepassados, e fazei o seu bel prazer, e separai-vos dos povos da terra e das esposas estrangeiras. A isto respondeu toda a congregação e disse com alta voz: Cabe-nos fazer exatamente conforme a tua palavra. No entanto, o povo é muito, e é a época das chuvadas, e não é possível ficar de pé do lado de fora. E o negócio não levará só 1 ou 2 dias, pois nos rebelamos grandemente neste assunto. Portanto, por favor, atuem os nossos príncipes de modo representativo para toda a congregação. E quanto a todos os que estão nas nossas cidades, os quais deram morada a esposas estrangeiras, venham eles nos tempos marcados e junto com eles os anciãos de cada cidade respectiva, bem como seus juízes, até termos feito recuar de nós a ira ardente de nosso Deus por causa deste assunto. No entanto, o próprio Jonatã, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, levantaram-se contra isso, e Mesulão e Sabetai, os levitas, foram os que os ajudaram. E os anteriores exilados passaram a fazer assim. E Esdras, o sacerdote, e os homens que eram os cabeças dos pais para sua casa paterna,
Sim, todos eles por nomes, separaram-se então e começaram a sentar-se no primeiro dia do 10º mês para investigar o assunto. E aos poucos terminaram com todos os homens que tinham dado morada a esposas estrangeiras, no primeiro dia do primeiro mês. E vieram achar-se alguns dos filhos dos sacerdotes que tinham dado morada a esposas estrangeiras. Dos filhos de Jesua, filho de Jeozadaque, e seus irmãos, Maazéias, e Eliezer, e Jaribe, e Gedalias. Mas eles prometeram, por aperto de mão, despedir as suas esposas e que, sendo culpados, dariam um carneiro do rebanho pela sua culpa. E dos filhos de Imer havia Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias, e Elias, e Semaías, e Jeiel, e Uzias. E dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Netanel, Josabade e Eleazar. E dos levitas, Josabade, e Simei, e Quelaías, isto é, Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. E dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, e Telém, e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, havia Ramias, e Isias, e Malquijá, e Mijamim, e Eleazar, e Malquijá, e Benaia. E dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, e Jeiel, e Abdi, e Jeremote, e Elias. E dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, e Jeremote, e Zabade, e Aziza. E dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zebai, Atlai. E dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, e Adaías, Jazube, e Seal, e Jeremote. E dos filhos de Paate-Moabe, Adna, e Quelau, Benaia, Maazéias, Matanias, Bezalel, e Binui, e Manassés. E dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquijá, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão e Uel, Benaia, Bedeias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazu. E dos filhos de Binui, Simei, e Selemias, e Natã, e Adaías, Macnadebai, Sazai, Sarai, Azarel e Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai e Joel, e Benaia. Todos estes tinham aceitado esposas estrangeiras, e eles passaram a despedir as esposas junto com os filhos.